Falando sobre o período de aplicação dessa segunda edição, desse segundo bimestre. Então, dos dias 9 de junho ao dia 16 de junho, a gente vai ter aplicação regular. Aqui tem um errinho, peço desculpas. Então, do dia 9 a 16, a gente vai ter aplicação regular. E a repescagem fica para os dias 17 e 18 de junho, tá? Lembrando, e essa é uma dúvida que tivemos de vários municípios, caso o seu município tenha um feriado, a repescagem é para que essa aplicação seja feita também por conta desses feriados, tá bom? Seguindo aqui, período de aplicação da segunda edição, peço desculpa de novo. Então, nessa segunda edição, como que vai ficar esse calendário? Nós vamos ter sétimo ano, nono ano e terceira série nos dias 9 e 10, sendo dia 9 o primeiro dia de prova e dia 10 o segundo dia. E a mesma lógica segue para os outros anos, tá? Então, quinto ano, oitavo ano e segunda série farão o primeiro dia de prova no dia 11 de junho e o segundo dia de prova no dia 12 de junho. E, por fim, quarto ano, sexto ano e primeira série, nos dias 13 de junho, o primeiro dia, e 16 de junho, o segundo dia. Tá, ok? Falando um pouquinho da estrutura dessas provas, ou seja, como que essas provas se distribuem aí nesses dias, aqui não temos novidade, tá? A gente tem linguagens e ciências humanas predominante no dia 1 e matemática e natureza no dia 2. Lembrando que os itinerários ali para o ensino médio vão variar de acordo com a série, de acordo com a composição aí do currículo. Ainda sobre a estrutura das provas, aqui também sem novidades para alguns anos, para algumas séries. Então, a gente já tinha para o ensino fundamental, anos iniciais, 30 questões por dia, totalizando 60 questões, isso permanece. Para os anos finais, aqui sexto, sétimo e oitavo anos, a gente tem 40 questões por dia. Por que não para o nono? O nono, lembra que a gente vai ter agora a inclusão das orientações de estudo. Então, aqui vai ter um acréscimo de questões para o nono. Ensino médio segue a mesma lógica. Então, primeira e segunda séries, a gente vai continuar tendo 45 questões por dia, 90 no total, mas para a terceira série, a gente tem o acréscimo de questões. E aí, aprofundando, explicando um pouquinho melhor como que vai ser esse acréscimo, o que a gente vai ter aqui de diferente para nono ano e terceira série, tá? O componente orientações de estudos de língua portuguesa e orientação de estudos de matemática, cada um deles vai ter 8 questões. Então vamos pegar lá o nono ano de matemática como exemplo. Hoje a gente tem 20 questões. A prova de matemática passará a ter 28 questões com a inclusão dessas 8 questões de orientação de estudos, tá? A gente vai discriminar essas questões, então elas vão ficar separadas como um componente à parte de matemática, mas numa seção prevista como orientações de estudo mesmo, tá? Mas é importante reforçar porque isso faz com que essa prova ganhe aí algumas questões por dia. E isso vai ter um impacto no tempo máximo previsto para essa prova, que a gente também vai entrar em mais detalhes. Então, falando do tempo, o tempo mínimo hoje vai permanecer o mesmo, tá? Anos iniciais, 30 minutos, anos finais, 40 minutos, ensino médio, 45 minutos. Essa lógica que foi aplicada no primeiro bimestre está sendo aplicada aqui no segundo bimestre, tá?
mas o tempo máximo, de maneira geral, permanece o mesmo. A gente tem uma mudança lá para nono e terceira série, como eu comentei um pouquinho antes aqui. Então, falando especificamente agora de sexto a oitavo e primeira e segunda séries. O tempo proposto é de 3 horas, com aquela extensão de 1 hora, para atender os estudantes elegíveis ao serviço de educação especial. Tá? Aqui nada muda em relação ao bimestre anterior, totalizando essas 4 horas de prova. O que a gente vai ter de mudança é aqui no nono ano e na terceira série, por conta daquelas 8 questões a mais de orientações de estudo em cada dia, sendo de língua portuguesa e de matemática. Tá? Então, aqui o tempo de prova proposto é de 3 horas e meia, mas como a gente considera a extensão de 1 hora para atender os alunos elegíveis ao serviço da educação especial, a gente tem um acréscimo aí para 4 horas e 30 minutos é o tempo máximo. Aqui é muito importante a gente reforçar esse tempo máximo, porque vale lembrar que o estudante, a partir do momento que ele começar a prova, esse tempo é corrido. Então, se ele fechar a janela por algum motivo, se ele se ausentar, não estiver na máquina que ele estiver fazendo a prova, e voltar 1 hora depois, essa 1 hora depois foi passada, foi corrida, tá? Mas para esse estudante poder estar muito ciente e não ser prejudicado, as notificações permanecem dos minutos que antecedem o encerramento desse intervalo de aplicação para ele, tá? Ou seja, quando faltar 15 minutos, ele vai receber uma notificação. Quando faltar 5 minutos, ele vai receber outra notificação. Quando faltar 3 minutos, ele vai receber uma notificação. E quando faltar 1 minuto, ele vai receber, para que ele consiga concluir a prova dele e não deixe de entregar, para acabar não sendo prejudicado, tá bom? Então aqui, de novo, 1 minuto a gente vai reforçar e trazer uma mensagem bastante enfática para garantir que ele faça essa entrega, e no fim a gente tem o tempo esgotado para ele estar ciente de que aquele minuto se encerrou, a prova dele está encerrada. Por fim, falando em resultados, então vamos trazer, aqui acho que não tem nenhuma grande novidade, tá? A gente segue a lógica dos resultados que forem sendo, os dias de avaliação que forem sendo concluídos. No dia seguinte, a ideia é que esses resultados comecem a ser divulgados, tá? No BI, e a divulgação dos gabaritos em si é um dia após a conclusão da prova paulista. Aqui também sem nenhuma novidade na lógica.